Entrevista. Monte FM, 12 horas e 21 minutos e vamos agora com a entrevista de hoje. Eliane Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Eliamar. Boa tarde, ouvintes e web espectadores. Na entrevista de hoje nós estamos recebendo a psicopedagoga Miriam Campos, que veio falar para nós a respeito do autismo e a aprendizagem escolar. Miriam, seja bem-vinda novamente aos estúdios da Monte FM para a gente falar sobre o autismo e o desafio que é a aprendizagem escolar para criança que é autista, sobretudo, né? Para a gente iniciar, eu queria que você começasse falando sobre o que é autismo. É sempre bom falar e explicar às pessoas a respeito desse transtorno. Sim, é sempre bom elucidar. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Eliamar. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Matheus, que está aqui do meu lado. Vamos falar, igual você falou, vamos primeiro elucidar um pouco a respeito do que é o autismo, porque existem parâmetros que a gente precisa observar e nem tudo é autismo, né? Como a gente tem visto por aí. Não estou querendo também falar que estão banalizando, não é isso. É que, assim como outros transtornos, é necessário que a gente veja os critérios para se avaliar e para que a gente conheça melhor. Bom, então, o que é o autismo? Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele abrange especificamente as questões de interação social, as questões linguísticas e as questões que a gente fala sobre como lidar, né, com as situações do dia a dia. Essas pessoas, elas têm principalmente um foco, um hiperfoco em algum objeto, em algum animal, em algo em especial, tá? Não necessariamente nessas duas coisas. Certo, eu queria que você especificasse os tipos de autismo. Tá. De acordo com o DSM-5, o que é o DSM-5? É um núcleo, né, internacional que se estuda somente sobre transtornos. Estamos no 5º, mundial, tá? Por que estamos no 5º? Porque foi se aprimorando cada vez mais os critérios sobre os transtornos. E aí, antes do DSM-5, a gente tinha no autismo vários tipos de autista. E outra, o estudo ele era abordado de uma forma que muita coisa não se sabia ainda. Tanto é que, às vezes, alguns autistas, eles eram excluídos do mundo social. Por ser autista, eles costumavam ficar, inclusive, assim, em casa, recuados, porque eles têm uma dificuldade. Alguns. Hoje, a gente sabe muito bem que a gente tem o tipo leve, o tipo moderado e o tipo severo, que são os três, são classificados em 3, que são esses 3. Certo. E quem pode detectar o autismo? Quem pode detectar o autismo é o profissional da medicina, tá? Neurologistas, neuropediatras, psiquiatras, infantis ou adultos, no caso de serem adultos, médicos, pediatras. Correto. Miriam, existe a chamada poda neural. Eu queria que você explicasse isso, porque de repente a pessoa foi detectado com autismo já estando adulta, né? E isso faz parte também até da poda neural, né? Explica para nós. Sim, a poda neural é o que a gente estava conversando. Talvez a criança nasce e a mãe chega com a seguinte queixa: olha, meu filho não tinha nada. Ele nasceu, ele conversava perfeitamente, ele interagia perfeitamente, andou, sentou, tinha todos os critérios de desenvolvimento para aquela faixa etária. Quando chega ali pelos 2 anos e meio, 3, 4 anos, pronto, a criança dá
um estalo e de repente começa a regredir todos esses itens que eu falei, principalmente de interação e de linguagem. O que acontece? Nós, seres humanos, nós temos a chamada poda neural. Todos nós temos. Ela acontece algumas vezes durante nossa vida. E existem épocas específicas para isso. Tá? Então, a primeira delas é por volta dos 2, 3 anos. Há controvérsias, estudos que falam que é 4 anos, mas de 2, 3, 4 anos, que alguns neurônios, a gente fala poda por quê? Porque alguns neurônios morrem para dar espaço no nosso cérebro para os que ficam poder se desenvolver. Porque os nossos neurônios, eles existem umas perninhas que a gente chama que se encontra com as outras perninhas dos outros. Eu estou falando de uma maneira muito, né, às vezes, nada científica, eu espero que vocês me entendam, e me desculpem até, mas é para que eu possa alcançar tudo que eu preciso. Então, ela se encontra, isso a gente chama de sinapse. Se não existe a sinapse, não existe um desenvolvimento apropriado. Se eles não têm a poda neural, não tem o espaço para fazer esse crescimento, tá? Para fazer as sinapses. E aí, o que acontece? A criança que às vezes não teve a poda neural, como as outras, elas não têm esse espaço. E o neurônio espelho, que é aquele neurônio que a gente precisa para, digamos assim, poder interagir, aprender através das instruções explícitas, ele não desenvolve. Então, esse neurônio espelho não desenvolve. Agora, muita atenção. Não é somente a poda neural a questão. Existem crianças que não nascem com ele. Essas crianças, elas já nascem com o autismo. Certo. Tá? Okay. E isso pode acontecer, agora voltando à sua pergunta, pode acontecer. Aí ela pode acontecer mais tarde. E existe aquelas pessoas que às vezes adultas, é o que a gente estava falando daquela vez do TDAH. Nossa, eu acho que eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH. A mesma coisa acontece com o autismo. Às vezes as pessoas falam assim, porque quem é autista tem uma dificuldade de interagir, não gosta muito de ir em festa, precisa estar empurrando para fazer as coisas, para falar em público, para fazer as coisas. Nossa, tem um hiperfoco apenas naquilo, é obcecado, a gente fala obcecado. Às vezes eles descobrem isso, mas não teve nenhum prejuízo antes, o que não faz com que ele não seja diferente do TDAH. Certo, compreendi. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já estamos de volta. Você está no Jornal da Monte. Uda Motors, a maior loja de motopeças de Monte Carmelo e região. O maior estoque de peças de todas as marcas e o melhor, tudo à pronta entrega. Trabalhamos com motos de alta e baixa cilindrada, oficina especializada e os melhores profissionais, com uma equipe que você pode confiar. Uda Motors, Rua Dona Viríssima 390, Boa Vista, ao lado da rodoviária. Aniversário de 30 anos do Cicobi Montecred, com prêmios pra você. Serão sorteados um carro Onix Plus 1.0, uma moto Yamaha Factor 150 cilindradas, 3 Alexa Eco Show 8 e uma bicicleta por mês durante 11 meses. Seja você um dos nossos ganhadores. Para participar é muito simples. A cada R$50 integralizado em conta capital, ganhe o número da sorte para concorrer. Se você ainda não é um cooperado, abra sua conta e participe do aniversário de 30 anos Cicobi Montecred. Ei, se liga na novidade que a WN Telecom tem pra você. Novo Wi-Fi Casa Total WN Telecom. Se você quer Wi-Fi de qualidade na casa toda, com até 4 roteadores e tecnologia Mesh, estamos prontos para atender você. Contrate Wi-Fi Casa Total com plano de 1 GB e tenha mais velocidade, mais estabilidade e mais qualidade. WN Telecom é muito mais sempre. Consulte condições. Estamos de volta com o Jornal da Monte.
Monte FM, 12h31. Na entrevista de hoje, nós estamos recebendo a psicopedagoga Miriam Campos, que está falando para nós a respeito do autismo e da aprendizagem escolar. Nesse bloco, Miriam, eu quero que você comece falando para nós a respeito dos desafios da aprendizagem escolar quando se refere ao autismo. Sim. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a escola, especificamente a professora, o professor, precisa, é condição sine qua non, saber o que é autismo, do que se trata e como se trata. Porque não adianta a coordenadora somente saber, não adianta o governador, a secretária da educação, o prefeito, etc. e tal, o secretário de educação, né, os administradores saberem, a dona da escola saber, se a professora que está ali no dia a dia com o aluno não saber. E quando eu falo professora, eu quero chamar muita atenção para isso. Eu estou falando da professora regente. Porque a professora regente, ela precisa ser apoio para a professora de apoio. Porque o que a gente vê muito, lógico, tem exceções, e que eu conheço, né? Que as professoras não têm, ou se têm o conhecimento, preferem delegar apenas para a professora de apoio, porque tem a professora de apoio mesmo, ela vai lidar com aquela criança. Tudo bem, existe mesmo e precisa. A professora de apoio, mais que nunca, ela tem que saber ainda mais, tem que procurar e procurar e procurar cada vez mais conhecimento. Só que a professora regente, juntamente com a professora, com a equipe escolar, precisa se unir para fazer o melhor para essa criança. Né? E a gente observa que quais são os 3 critérios que a gente tem para ajudar essas crianças na escola. Eu acho que é esse que é a mão na massa, né? A gente tem que ver que essas crianças, elas são extremamente visuais, ou seja, o que você for fazer é necessário que seja uma coisa que se chame atenção visual. Essas crianças, elas precisam de ter a questão concreta, elas precisam pegar muito no que estão fazendo, e elas precisam também, a partir daquilo que elas gostam, porque geralmente elas têm uma coisa que elas gostam mais. Elas têm, por exemplo, é o que eu falei antes, né? Um animal que elas gostam mais, um objeto. A partir daí, começar a fazer todo o trabalho. Outro detalhe importante que eu acho um desafio, e eu estou aqui, gente, para ajudar, para agregar, entendam que eu não estou criticando. Eu estou alertando. É interessante que a gente comece sempre pelo que a criança gosta. Existem as crianças que são verbais, existem as crianças que não são verbais. Ah, Miriam, como que uma criança, que você quer que uma criança verbal, que seja do tipo severo, aprenda da mesma forma que a outra que não tem nada? Não existe isso. Ela realmente tem o tempo dela. Ela realmente vai ter uma dificuldade maior. Ela não vai aprender na mesma época. Agora, sabendo disso, a gente não pode cobrar a mesma coisa que a outra. A gente tem uma coisa que a gente chama de plano de desenvolvimento individual. Esse plano de desenvolvimento individual, o próprio nome fala, Eliane. Ele é individual. É sabido que a criança com autismo, com TEA, ela é de uma forma, e a outra criança, amiguinha dela, que está às vezes na mesma turma, que tem algumas características parecidas, ela é outra criança, não se deve fazer. O mesmo plano não serve para outra criança. Os mesmos objetivos, jamais.
Então, a gente tem que observar isso tudo. É a partir do que ela gosta, é muito específico, é muito individual. Por isso que fala-se plano de desenvolvimento individual. Tudo foi feito para que ajudasse, sabe? Foi tudo para agregar. Ok. Miriam, para a gente concluir a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem aí aos pais, aos professores, aos irmãos, enfim, à população de modo geral, com relação ao autismo. Certo. Eu tenho 2 coisas para falar, pode? Pode. Então, tá bom. A primeira coisa que eu quero falar é para os pais. Eu quero falar para vocês que eu sei que não é fácil, que eu entendo, eu compreendo isso tudo, mas que sei também que vocês amam os filhos de vocês. E que a primeira coisa que a gente precisa é de apoio e, mais que isso, aceitação. É importante que a gente aceite. Eu falo isso enquanto pai, mãe, né? Pais aceitem de maneira mais tranquila, porque isso vai ajudar o seu filho. E também, a minha segunda coisa que eu preciso falar é que o pai aceite e que a escola também, os pais das outras crianças também aceitem. Porque existe uma coisa que a gente percebe bastante, é porque as outras crianças às vezes não estão preparadas. E escola é para isso mesmo. Escola é para socializar também, né? A escola é para conhecer o diferente, é para estar com as crianças que são diferentes. Então, é importante que elas aceitem a outra criança, porque, na verdade, tem medo de que a outra criança, que tem, às vezes, o autismo, bata, dependendo do nível, né? Que ela venha, porque ela não tem, gente, um controle motor. Então, ela já chega, ela já faz assim, sabe, Eliane? Ela já vem com tudo. Então, a outra criança que ainda não conhece, é lógico que ela vai ficar com medo. Aí, meu recado é para esses pais também. É para que auxiliem. Porque, na verdade, o maior desafio são as outras crianças aceitarem o que tem autismo. E não o que tem autismo aceitar as outras. Eles sofrem bastante. Então, se são mais aceitos, tudo flui de uma maneira mais leve. Tudo, inclusive para a própria... Eu estou falando isso também, gente, para os educadores. Para eles, isso vai ser bem mais tranquilo. É difícil uma professora dentro de uma sala de aula com X números de alunos, lidar com crianças, cada uma de um jeito. Eu sei a dificuldade. Então, quando se leva a coisa com mais leveza, tudo melhora. Ok, Miriam, obrigada pelas suas informações. Sucesso para você que está aí trabalhando sempre com essas áreas, né? Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Estou à disposição de vocês. Eu que agradeço. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Retornamos na sexta-feira. É com você, Eliemar. Monte FM, 12h39 e o Jornal da Monte é no oferecimento de Cicobi Montecred. Faça parte. WN Telecom é muito mais conexão. E Uda Motors, a maior loja de motopeças de Monte Carmelo e região, ao lado da rodoviária. Então ficamos por aqui, amanhã feriado, né? Não tem o Jornal da Monte, mas a gente volta, portanto, na sexta-feira às 12 horas. Para você, uma ótima tarde. Compromisso com a verdade. Este foi o Jornal da Monte.